E agora sim dou então as boas-vindas oficiais, mais uma vez, a todas e a todos. Estamos então no segundo debate do My Gender Think Tank. O My Gender Think Tank que tem como mote e como título, na verdade, Everyone is Welcome, o design de serviço como ferramenta para a representatividade, e procura ser uma plataforma de discussão com foco em tópicos que se cruzam com a área central do projeto MyGender e também com todo o conjunto de áreas que o projeto MyGender acaba por tocar. Este projeto que está também sediado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, financiado pela FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e que tem como objetivo investigar como é que os jovens adultos se envolvem com a tecnicidade e os imaginários das aplicações móveis, incorporando-os nas suas práticas do dia-a-dia e renegociando, a partir deles, as suas identidades sexuais e de género. O projeto tem como investigadora responsável a professora doutora Inês Amaral, que está também nesta sessão. O meu nome é Eduardo Antunes, sou bolseiro de investigação do projeto MyGender, que também tem mais gente nesta sessão, nesta conversa, se quiserem. Sou também estudante de doutoramento em Ciências da Comunicação na Universidade de Coimbra. E é, obviamente, um prazer estar aqui convosco. Espero que também seja para toda a gente que aqui está. O MyGender Think Tank está aberto à comunidade em geral, diferentes pessoas com diferentes níveis de interesse, quer no projeto a nível académico, quer naquilo que o projeto também procura trazer fora da academia, e procura promover debates neste chapéu do Think Tank, procura promover debates com a comunidade, criar uma metodologia transferível, aliás, orientada ao design de serviço, para promover boas práticas na concepção de aplicações móveis junto de developers. E por isso mesmo ganha ainda mais sentido, mais contexto, este debate em específico do Think Tank do projeto MyGender, que também tem ainda o objetivo de levar a cada vez mais pessoas, mais debates sobre representatividade em todos os níveis, em todos os ambientes da sociedade, e por isso hoje temos o prazer de contar com a especialista em design de serviço, Bruna Plente, para esta conversa aberta. E certamente serão discutidas algumas coisas, muitas coisas bastante interessantes, quer para uma reflexão geral sobre a sociedade, quer em específico para aquilo em que trabalhamos neste projeto. Saúde, por isso, mais uma vez em especial, a Bruna Plente, passo a apresentar. Bruna Plente é designer graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina e Università degli Studi di Firenze, espero ter dito bem, especialista em Service Design pelo Instituto Europeu de Design de Barcelona e mestranda em Antropologia na Universidade Nova de Lisboa, com especialização em temas contemporâneos. É cofundadora da OMA, possui carreira com ênfase em design estratégico. Tem também experiência em gestão de design, marketing e consultoria em inovação. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, Bruna. A ideia é termos então uma conversa aqui aberta sobre design de serviço e sobre representatividade e sobre as questões também ligadas ao projeto MyGender. Eu teria muitas questões, mas a forma como vamos fazer isto é que a Bruna irá fazer uma apresentação e depois sim é que abriremos espaço a perguntas do público e é esse registro mais de conversa. Portanto, the floor is yours, como se diz em inglês, Bruna, é a sua vez. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo, pela apresentação e também agradeço o convite, Ana Marta, Inês, toda a equipa e aos que estão aqui presentes. Bem, vou compartilhar meu ecrã, peço que vocês me avisem quando estiver aparecendo, por favor. Bem, como o Eduardo disse, o nosso talk de hoje é sobre o design de serviço como uma ferramenta para a representatividade e como está estruturado o conteúdo. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre inovação, diversidade e inclusão, para que fiquemos todos na mesma página. Depois vamos abordar a questão de gênero e sim, o que é design, o design de serviço, como ele entra nisso tudo. E depois, como fazer um processo de criação mais inclusivo. Trago ainda alguns cases antes de abrirmos para o debate, por isso peço que anotem suas dúvidas para discutirmos ao final. Bem, nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar cada vez mais sobre inovação, sobre diversidade e sobre inclusão. Por que será que esses temas estão tão em pauta, principalmente ultimamente? E também, será que eles se relacionam de alguma forma?
É tolo uma sociedade apegar-se a velhas ideias em novos tempos, como é tolo um homem tentar vestir suas roupas de quando era criança. A verdade é que, atualmente, vivendo uma pandemia ainda que estamos, e vivenciando uma guerra, não é mesmo? Quem diria que estaríamos passando por isso? A gente consegue perceber o quão VUCA o nosso mundo é. VUCA é um acrônimo que significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, um conceito que eu gosto muito, que traduz bem esse contexto, é o conceito de impermanência, que é um conceito budista que diz que nada é permanente a não ser a própria impermanência. Ou seja, tanto as pessoas quanto os negócios precisam aprender a navegar nesse cenário que é tão incerto, é tão complexo, é tão ambíguo. E é justamente a impermanência que nos desafia a evoluir. Hoje, a inovação ela não é mais uma opção. As pessoas estão obrigadas a inovar para elas sobreviverem na nossa sociedade. E será que inovação tem a ver com diversidade e inclusão? Será que a gente consegue ter inovação sem ter nada de diversidade? E a minha resposta é que não. Alguns estudos comprovam, inclusive, quantitativamente isso. Por exemplo, esse estudo da McKinsey diz que as empresas com diversidade de gênero e étnica tendem a ter uma performance financeira 25% acima da média. Já o estudo da Accenture traz que os colaboradores de companhias que contam com diversidade e inclusão enxergam menos barreiras para inovar, e eles são 6 vezes mais criativos do que os concorrentes. E, além disso, que a diversidade e a inclusão são mais relevantes para gerar inovação do que os próprios aumentos de salários dos colaboradores. Ou seja, não se cria algo diferente fazendo e com as mesmas pessoas de sempre, que tenham o mesmo mindset. Para a gente entrar um pouquinho mais no conceito de diversidade e inclusão, entender as diferenças e como esses conceitos complementam, trouxe aqui para vocês. A diversidade compreende todo o espectro das diferenças humanas, o que inclui tanto as nossas características que são visíveis, como a idade, o sexo, as deficiências, a origem étnica, como os aspectos não visíveis, como o nosso status socioeconômico e orientação sexual, por exemplo. Já a inclusão, ela se refere a um sentimento ambiental e cultural de pertencimento, que pode ser traduzido pela forma pela qual os funcionários e os clientes são tratados, valorizados, aceitos, respeitados e incentivados a participar da organização. Ou seja, mesmo que uma empresa seja diversa, é muito difícil que essa diversidade se sustente se ela não for inclusiva. Por isso, um conceito complementa o outro diretamente. Então, de nada adianta mesmo a empresa tentar abranger essa diversidade, porque depois as pessoas vão acabar saindo, não vão conseguir permanecer nessa organização. E a falta de diversidade no time, consequentemente, gera uma falta de inclusão no seu serviço. O Center for Inclusive Design traz uma planilha das diferenças que nós podemos enxergar. Então, na coluna esquerda, traz que diferenças como idade, gênero, habilidades físicas, raça e religião são visíveis, enquanto que existem outros tipos de diferenças que não são visíveis, como o nosso repertório, as nossas crenças, nossa cultura, educação, classe social, orientação sexual, entre outros. Mas será que essas diferenças são realmente visíveis? Primeiro que não são sempre visíveis, e depois que mesmo que a gente consiga enxergar, essas diferenças, elas são vistas apenas por lentes sociais. E essas lentes sociais, elas são construídas. E aí agora já entrando um pouco mais na questão de gênero, para exemplificar bem esse fator para vocês, aqui eu trouxe o chá de revelação. Eu não sei como está essa moda aqui em Portugal, mas no Brasil está cada vez mais comum, mais em alta, que os casais, quando vão ter um bebê, organizam uma festa
para anunciar qual é o sexo da criança. Então, vamos supor que o casal faz o ultrassom, visualiza um pênis no feto, então ele logo já entende que aquele feto é um menino e que ele vai se identificar com a cor azul. Mas a verdade é que a construção da nossa identificação como homens e como mulheres, ele não é um fato biológico, ele é um fato social. Isso diz respeito muito à nossa expressão e também ao papel de gênero. A expressão é a forma como eu quero que a sociedade me enxerga. Então, é minha identidade, é algo intrínseco a mim e como eu quero ser vista. Enquanto que o papel de gênero é uma construção da própria sociedade, é um padrão que se impõe a mim, no caso, como no gênero. E há todo um espectro de diferenças e de identidades entre o que consideramos, o que geralmente o padrão, né, da sociedade considera como homem e como uma mulher, que está sendo desconsiderado. E por isso que é muito importante da gente falar dele, para a gente nomear e ter consciência de todas essas identidades que são minorizadas, para que daí sim a gente consiga criar políticas públicas e privadas que incluam todos. Aqui alguns dados bem alarmantes de como isso se reflete, inclusive, na sobrevivência das pessoas que não estão dentro do padrão. Entre os 14 e 18 anos, 82% das mulheres trans e travestis perdem apoio da família e abandonam o ensino secundário em função da discriminação na escola. E mais de 90% das travestis vivem tão somente da prostituição. E como que as empresas lidam com esse cenário, geralmente? A gente passou agora pelo mês de junho, que é o mês do orgulho, e daí é muito comum, né? As empresas adoram mostrar que elas têm diversidade, que elas apoiam essa campanha, e delas criam campanhas de marketing, mudam lá o avatar das redes sociais, fazem algumas postagens bonitinhas, e pronto, acham que cumpriram seu papel, depois do dia 1º de julho, arrancam sem dó nem piedade todos os anúncios e começam a partir para as próximas campanhas. Mas o que tem acontecido é que as pessoas procuram cada vez mais sinais de que as marcas não apenas apoiam a cultura queer, mas também a entendem e a defendem. Então, muito além de uma simples campanha anual, as marcas precisam mostrar que se preocupam de verdade com os consumidores LGBTQIA+, durante todo o ano, e em diversas das suas necessidades físicas, mentais e também emocionais. Não tem como a gente falar de gênero sem falar da invisibilidade das mulheres. Esse é um problema super complexo, muito estrutural, que abrange todos os aspectos da nossa sociedade, mas eu trouxe aqui alguns dados que nos despertam, né, e sensibilizam sobre as consequências dessa questão. 2/3 dos 781 milhões de adultos analfabetos no mundo são mulheres. 153 países ainda possuem leis que discriminam economicamente as mulheres. E 1 em cada 3 mulheres vão sofrer violência ou abuso ao longo da sua vida em todo o mundo. E a verdade é que até o Google, que é uma das empresas mais inovadoras do mundo, também possui viés de gênero e já sofreu um processo por remunerar de forma diferente homens e mulheres. Esse livro da Caroline Criado Pérez aborda uma questão muito relevante sobre como os produtos e os serviços que nós consumimos não incluem as mulheres. Ela diz que nossa suposição de que muitas ferramentas, bens de consumo e utilitários que usamos são neutros em termos de gênero está errada. Esse impulso para tornar as coisas neutras em termos de gênero causa, na verdade, mais danos às mulheres, porque, na maioria dos casos, os designs neutros de gênero são baseados em um homem, sendo considerado aquele humano padrão. Então, sempre que uma solução ela é neutra em termos de gênero, na verdade, os requisitos exclusivos de uma mulher foram ignorados na criação daquela solução. No livro, ela traz diversos exemplos, desde de medicinas até serviços que nós utilizamos no nosso dia a dia,
E aqui um estudo que comprova que o risco de morte de mulheres em colisão é 17% maior do que o risco que os homens têm. Por quê? Nos crash tests, que são esses testes de batidas que a gente consegue ver no GIF, os manequins representam uma imagem masculina do motorista. E os manequins que visam representar as mulheres no teste são apenas manequins masculinos que estão numa escala reduzida de tamanho. Ou seja, eles não consideram o corpo da mulher, as suas diferenças físicas. Além disso, eles colocam sempre esse manequim de estatura mais baixa masculina no banco do carona, desconsiderando as mulheres como sendo as condutoras. E as mulheres que estão assistindo aqui o talk conseguem perceber nos mais diversos serviços do dia a dia, inclusive para conseguir urinar em locais públicos é muito difícil, enquanto que para os homens eles contam com um mictório que foi especialmente projetado para as necessidades deles. Então é uma questão, né, uma problemática que atinge os mais diversos aspectos. E qual é a relação que isso tem com o design, né? E por como que o design, por que o design pode ajudar nessa problemática? Antes de entender propriamente o design relacionado à representatividade, eu gostaria de dar uns passos atrás para a gente entender melhor o conceito de design. Geralmente, quando falamos em design, o que vem por primeiro, assim, na cabeça de vocês? A gente é muito condicionado que design é relacionado à forma, à estética. Até mesmo isso vem da publicidade, do marketing. Quando uma empresa de carro vai lançar, por exemplo, um novo modelo, eles falam que o design daquele novo carro ficou incrível. Mas a palavra design significa projeto. E quando a gente fala de projeto, não quer dizer que a estética não seja importante para um bom design, mas é apenas um entre tantos outros fatores que deve ser considerado num projeto. Quando a gente fala de projeto, a gente lida com um sistema que tem suas entradas, tem suas saídas, tem seu objetivo, sua finalidade. E o design thinking é a forma de pensar do design, é um termo que vem sido muito utilizado pelas consultorias, trazendo o design aplicado para negócios, e se trata de um processo criativo. Mas para que serve um processo criativo? Um processo criativo, ele serve para a gente resolver problemas. E todo problema tem um fator humano. Se não existissem pessoas, provavelmente também não existiriam problemas. O grande diferencial do design é, então, colocar sempre o ser humano no centro da estratégia. Não existe um design que não seja centrado no utilizador. Todo design é sempre centrado no ser humano. Pode parecer muito óbvio eu falar isso, vocês podem me dizer que já aplicam isso no dia a dia, que vocês sempre colocam o ser humano, sempre que vão criar algo novo. Mas a verdade é que nós, como seres humanos, temos algumas tendências naturais do nosso comportamento que são contraproducentes e inibem nossa imaginação com algumas suposições. Quais são essas tendências humanas? Nós somos muito apegados a determinadas normas comportamentais e enraizados no status quo. Nós temos a tendência de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Eu não sei se aqui em Portugal passou uma telenovela da Gabriela, já faz bastante tempo, também não sei se é da geração de vocês, mas havia uma música muito famosa da Gabriela, que era "Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela". E é justamente isso. Nós, como seres humanos, tendemos a fazer sempre mais do mesmo. E, além disso, nós temos muitos preconceitos e hábitos arraigados, que por mais que a gente queira se libertar, é muito difícil conseguir fazer isso naturalmente. E é aí que o design thinking aparece como um processo estruturado que ajuda os inovadores a se libertarem dessas tendências que são contraproducentes. E ele nos ajuda também
naquele impulso da gente pular impacientemente para frente, então vem um problema, a gente já pensa direto na solução, ou da gente ficar muito tempo fazendo pesquisa, né, e nunca conseguir partir para a solução de fato. O Design Thinking conta com 3 pilares que estão presentes em todo o processo de criação. Esses pilares são a empatia, a colaboração e a experimentação. E o processo pode ser representado por meio dessa figura do duplo diamante. Como que funciona? A gente sempre parte de um desafio ou de um problema, e a partir dali, o processo passa por diversas etapas, onde a gente explora o pensamento divergente e o pensamento convergente. Então, buscamos olhar aquele problema sob diferentes perspectivas, para depois a gente conseguir, de fato, entender qual o desafio que precisa ser solucionado e desenvolver novas ideias, testando antes de chegar numa solução. O objetivo é ter uma solução que seja desejável pelos utilizadores, mas que leve em consideração também os interesses do negócio, ou seja, que ela seja viável para aquela empresa e também praticável tecnicamente. E o design de serviço? Será que é parecido com o design thinking? Será que são coisas diferentes? Onde que ele se encaixa dentro disso? Bem, de uma maneira bem crua falando, o design thinking é o processo. E o design de serviço é o design thinking, que é o processo do design aplicado a serviços. Mas o que significa serviço? O que é um serviço, de fato? Essa cadeira, por exemplo, é um produto ou ela é um serviço? Será que pode variar conforme o contexto de uso? Será que ela tem utilidades diferentes? O design de serviço, ele aplica a lógica do serviço dominante. O que significa isso? É que ele enxerga todos os produtos como sendo serviço. Por quê? Quando a gente conhece um objeto novo, a gente logo pergunta, mas para que serve esse objeto? Ou seja, o valor nunca está no produto em si, mas na serventia que aquele produto nos presta. Qual a tarefa que a gente quer que aquele produto realize para nós? É esse o serviço que importa. Então, quando a gente pensa em serviço, a gente consegue evidenciar o valor dos objetos. Por isso que a gente diz que o produto é apenas o avatar do seu serviço. A própria cadeira, quando a gente pensa em inovar uma cadeira, quais são as possibilidades de inovação? Poderia pensar em mudar a cor da cadeira, mudar o material, mudar inclusive o formato, mas ainda assim eu projetaria uma nova cadeira. Mas quando eu penso no serviço que aquela cadeira me presta, se for, no caso, o descanso, eu posso inovar de diferentes formas a maneira que as pessoas descansam. Então, abre muito o leque de possibilidades para inovação. Alguns exemplos do nosso dia a dia. O que seria do Kindle se não fosse a loja da Amazon e os milhares de livros que nós conseguimos comprar e consumir por ele? E o que seria do nosso telemóvel sem as diversas aplicações, os serviços que eles nos prestam todos os dias, a todo tempo? Bem, agora entendido o conceito de design de serviço, como podemos criar serviços, e daí já trago a lógica do serviço dominante, sei que vocês trabalham com diferentes formas de criação, mas como podemos aplicar a lógica do design de serviço e trazer maior representatividade e inclusão para as nossas criações? Esse livro, Social Matter, Social Design, eu indico muito para quem quiser se aprofundar no assunto. Ele traz muito o papel político e social do design. Ele diz que nenhum designer, e daí eu abranjo mais para criativos, os designers não existem de forma neutra, mas estão sujeitos a constante influência e manipulação. Então, tendo reconhecido esse papel social e político do designer ou dos criativos,
como que eu posso atuar como um instrumento? Para quem eu quero projetar? Com que finalidade? Quais ideologias eu vou levar para o meu projeto? E se isso não for levado em consideração, o design continuará a produzir os objetos que refletem lógicas sociais que são dominantes, são hegemônicas ou opressivas. Então, é um papel ético de todo criador levar a diversidade e a inclusão como forma do seu trabalho. Um serviço deve ser utilizável por todos que precisam usá-lo, independentemente de suas circunstâncias ou habilidades. Ninguém deveria ser menos capaz de usar um serviço do que qualquer outra pessoa. O design inclusivo abrange pessoas de diversos padrões com o mesmo produto ou serviço, sem necessidade de adaptações especiais para que a pessoa consiga utilizar. Então, ele tenta abranger o maior número de pessoas possível. Mas isso não quer dizer que seja sempre possível ou nem mesmo apropriado desenvolver um produto que sirva a toda a população. Trata-se de um guia para que a gente pense em produtos e serviços responsivos à diversidade, pensando também em pessoas diversas que vão utilizar. E uma premissa super importante para que a gente tenha um processo de criação inclusivo é que não existe o utilizador normal. O que é normal? Não existe. Então, olhando para o processo com as suas etapas. Lembrando que ele segue o processo do duplo diamante, que nós vimos antes do Design Thinking, mas na OMA nós dividimos em 3 grandes etapas que são sequenciais para ficar mais entendível para o público. A primeira etapa é a etapa explorar. A gente costuma dizer que é um mergulho nos desafios e nos problemas de projeto. E é nessa etapa que nós realizamos uma pesquisa qualitativa. Essa pesquisa tem o objetivo de compreender as expectativas, as dores, as necessidades, motivações, desejos e também a experiência atual dos clientes e do público-alvo daquela organização. A pesquisa qualitativa aplica algumas técnicas de pesquisa etnográfica, que são técnicas que vêm lá da antropologia. O design tem um pouco disso, de roubar diferentes ferramentas e repertórios de outras disciplinas e trazer para o seu processo de criação. E a antropologia é uma ciência social que tem como objeto de estudo o ser humano. O objetivo da gente aplicar essas técnicas na pesquisa exploratória é para a gente conseguir estabelecer empatia com as pessoas que vão utilizar o nosso serviço. E para isso, a gente precisa olhar os indivíduos como seres holísticos. Ou seja, a gente parar de enxergar apenas como clientes e utilizadores e levar eles em consideração como seres humanos, como pessoas que são. Isso inclui a perspectiva física das pessoas, psicológica, social e também cultural. Trazendo um pouco mais para o lado do design inclusivo, esse livro da... Opa! Passei sem querer, perdão. Esse livro da Lu Downey, de Good Service, também é super indicado para quem quiser se aprofundar no assunto. E ela traz que nada substitui a necessidade de pesquisar com seus utilizadores para entender quais barreiras específicas eles podem encontrar no seu serviço. Essas barreiras são relacionadas a uma série de características diferentes sobre uma pessoa. Então, quem ela é, a sua idade, gênero, raça e religião, o que ela pode fazer, como capacidades de audição, visão ou capacidade de leitura, coisas a que ela tem ou teve acesso, como tempo, dinheiro, transporte ou apoio de amigos e familiares. Então, tudo isso deve ser considerado na pesquisa e também afeta a forma como as pessoas vão se relacionar, e as barreiras que elas vão encontrar ao utilizar aquele serviço. Para mostrar um pouquinho mais para vocês como funciona na prática essas etapas e como a gente busca deixar o processo de design de serviço mais inclusivo, eu trouxe um case da pesquisa da Dafit. A Dafit é o maior e-commerce de moda da América Latina e eles nos buscaram com o objetivo de proporcionar experiências que as pessoas amam e que diferenciem a Dafitica em logística no mercado.
Aqui, por logística, a gente entende como sendo desde o momento que a pessoa finaliza a compra, até ela esperar a mercadoria chegar, todo o transporte, até chegar na sua casa, a forma como esse objeto chega, depois, se ela precisar devolver ou trocar o produto, até que se conclua todo o processo. Então, nós da OMA buscamos entender o comportamento e a jornada dos clientes para descobrir oportunidades que criassem conveniências de moda em logística para eles. E tendo em vista todo o grande universo de públicos que a Dafit abrange, como que nós poderíamos abraçar essa diversidade e também as suas diferentes necessidades? Para essa pesquisa foram realizadas 32 entrevistas em profundidade, o que totalizou mais ou menos 30 horas de escutativa. E nós levamos em consideração uma amostragem por região do país. A pesquisa foi feita no Brasil. O Brasil é um país, territorialmente falando, muito extenso. Então, cada região tem também muita diferença cultural, diferença que se reflete no comportamento das pessoas e também na experiência que elas têm com o serviço da Dafit. Além disso, outro ponto que foi bem importante era considerar se aquela pessoa residia numa capital ou numa cidade do interior, que da mesma forma impacta no comportamento e na experiência do serviço. Então, essa foi a amostragem da base de clientes da Dafit. Mas será que existia algum público que não era considerado na experiência de serviço atual? Ou seja, algum público que ainda não estava na base de clientes porque era mesmo excluído e não conseguia utilizar o serviço? E para entender isso, nós recrutamos e conversamos com a Rita. A Rita, ela é assistente administrativa em uma empresa, prestadora de serviços para um banco brasileiro, e ela possui deficiência visual. E nós vimos que a Rita não conseguia comprar na Dafit por conta da sua deficiência, ou seja, o serviço da Dafit não era acessível para pessoas portadoras de deficiência visual. Nós buscamos trazer alguns dados que mostrassem a importância deles criarem o serviço de forma acessível também para essas pessoas que têm necessidades mais específicas e que ainda, apesar, né, de, claro, todo serviço precisar ser acessível, é uma população grande, então não havia por que eles não serem incluídos. Outro público que nós buscamos representar nessa pesquisa foi o público idoso, e para isso nós recrutamos e conversamos com a Isabel. A Isabel tem 77 anos, ela adora comprar online, e nós conseguimos mapear junto com ela algumas dificuldades que ela tinha, tanto na experiência de compra, como na de troca e devolução com a Dafit. E também trouxemos alguns dados quantitativos para mostrar a importância do público idoso e ainda como ele vai crescer nos próximos anos. E uma outra forma da gente provocar empatia nas pessoas e conseguir mostrar a narrativa de quem está utilizando o serviço para a equipe da Dafit foi por meio de um documentário etnográfico. Nós realizamos a edição das entrevistas, então o áudio que vocês vão ouvir do documentário são trechos cortados das entrevistas que foram realizados com a Dani, esse trechinho que eu vou mostrar para vocês, junto com imagens que ela mesma captou. Então, nós propomos também que eles fossem cineastas, os clientes, por alguns dias e captassem imagens que eles gostariam que a equipe da Dafit visualizasse para que conhecessem quem eles são de verdade. Eu vou rodar agora para vocês. Forte, popular, moderna. Eu acho louca, que às vezes tem umas maluquices, mas que dá certo, prática. É muito rápido para você fazer uma compra. O Brasil é muito, eu acho que é muito preconceito com gordo, o Brasil tem. Eu sempre tive dificuldade dos meus, vamos colocar aí, 2019 até o ano passado, eu sempre tive dificuldade com roupa, porque mesmo que você tenha o dinheiro para você comprar, eu já tenho um agravante que eu sou homossexual. Eu não compro uma peça. Eu compro, às vezes eu faço 3 compras na semana, mas 3 compras altas. Eu pesava 136 quilos, né?
E eu tenho 1,82 m, né? E hoje eu também não tenho mais vergonha. Então aí eu conheci a Dafit. Eles entregavam às vezes no mesmo dia. Eu comprava de manhã, eles entregavam à tarde. Que bom. E o preço era diferente da loja. Eu já passei por situações dentro do aeroporto, de eu ir no banheiro e ir com a segurança para me tirar do banheiro. Então, você é obrigado a se vestir bem, você é obrigado a mostrar que você tem um poder aquisitivo, às vezes que você não tem, mas você é obrigado a mostrar que você tem, para você conviver dentro da sociedade. E o que faz você mostrar isso? É uma roupa, é uma etiqueta, é uma joia. Porque a carteira você não pode dar pela aberta o tempo inteiro, né? É um celular de qualidade, é educação. Não sou tão jovem assim. Eu era gorda. E as canelas finas, que eu sou filha de negro com índio, eu vim da Bahia. Legal. Eu vim conhecer marca mesmo, assim, depois que eu vim pra São Paulo, com 16 anos. E aí depois você começa... Você chega em São Paulo, é o sonho da vida do nordestino. Mesmo eu sendo paulista e tendo ido pra lá, é o sonho da pessoa que vive na Bahia um dia. São Paulo é como se fosse Nova York. A gente vai vencer na vida, ficar rico, acabou. Né? Eu sou casada há 16 anos com a mãe Carmen de Oxum, né, uma Yalorixá bem conceituada na minha religião. Eu resido numa casa de candomblé tombada como patrimônio histórico, estadual e municipal de São Paulo. Tenho 2 filhos adotados, né? E sou engenheira. Bom, às vezes eu tenho que ajudar em casa no axé, né? Por ser casada com a mãe de santo e por fazer parte da religião. E isso ocupa o dia inteiro. Algumas vezes eu tenho que trabalhar na obra, na ourivaria e ajudar na religião. Cuidar dos filhos e ajudar minha esposa. Nunca tem um dia de rotina nem um dia normal. Vocês vão ver que o mundo LGBTQI+, é o que mais gasta na rede de vocês. Todos fazem compras da Dafit, eu não conheço nenhum amigo meu. Na minha página eu tenho 18 mil seguidores. Eles usam o Dafit, eles comentam. Se eu fizer uma live, a gente comenta, a gente troca ideia entre a gente. Todo mundo, porque eles têm vergonha de ir na loja. O modelo é lindo, ele faz o rosto perfeito, a cara perfeita, a boca perfeita. Mas uma coisa natural atrai mais vendas e mais públicos. Mas eu não uso nada que não seja de etiqueta. Eu não uso nada que seja falso, eu não uso réplica e eu não uso nada que não seja de marca. Pela opção sexual, a gente passa por preconceito. Então você tem que se impor, de alguma maneira. Você tem que mostrar que você é forte de alguma maneira. Nada melhor do que a pessoa falando por ela mesma para conseguir estabelecer empatia, né? E a Dani, ela se sentia incluída na Dafit, porque comprando online ela não sofria preconceito, porque antes ela sofria nas lojas físicas, e lá ela encontrava também uma diversidade de tamanhos. Então, além da comunidade LGBTQIA+, ela trouxe diversas outras pluralidades que foram importantes para que eles repensassem esse serviço, né, e que as pessoas também diversas sentissem mais acolhidas por eles. Geralmente, são públicos que são excluídos dos principais mercados. Então, gênero, orientação sexual, etnia, religião, tamanho, idade, deficiências. A gente precisa pensar em diversidades quando for criar algo novo, quando for realizar uma pesquisa. Então, algo que é sempre importante que a gente se questione é quais outras pluralidades não estão sendo representadas nisso que eu estou criando. Depois de finalizada a primeira etapa do nosso trabalho, que é essa etapa de explorar, nós partimos para a etapa que é cocriar. E aqui a gente busca estimular a criatividade de todos, colocando as pessoas na mesma sala para pensarem juntas em soluções. E quanto mais diverso for esse público, melhor, porque são repertórios diferentes. E a criatividade se faz através disso. É a partir dessa diversidade, né, da gente fazer síntese com coisas diferentes, que a gente consegue ter soluções também mais criativas, mais fora da caixa. Então, aqui um exemplo de uma sessão de cocriação que aconteceu remotamente. A gente pode incluir tanto colaboradores da empresa para criar junto, de diferentes níveis hierárquicos que exercem diferentes funções na empresa, como também chamar alguns clientes para pensar também nas soluções que eles mesmos vão vir a utilizar. E depois de geradas essas ideias, nós priorizamos e selecionamos quais devem ser levadas para a próxima etapa. Aqui eu trouxe como exemplo o case da Solvay. A Solvay é uma indústria química que desenvolve produtos para outras empresas, ou seja, eles não têm contato direto com o consumidor final. E eles nos procuraram justamente com o objetivo de aproximar a indústria dos consumidores finais para inovar. Então, como poderíamos resolver a dor de mulheres num processo de transição capilar? Esse foi o tema escolhido para esse design sprint, que foram
um serviço que a gente prestou para eles de 5 dias de trabalho imersivo para a gente sair com uma solução validada pelo público. E aqui algumas imagens da equipe da Solvay co-criando essa solução junto às suas consumidoras finais, que não são os clientes diretos, mas são as pessoas que viriam a utilizar aquele produto. A transição capilar é um tema que, por si só, já traz bastante representatividade. O que é transição capilar? É quando uma pessoa ela tem cabelo crespo ou cacheado, faz alisamento e ela decide parar de alisar. E, para isso, ela precisa esperar o cabelo crescer todo para que ele tome a forma. E é um processo que é muito doloroso para as mulheres, principalmente, que passam por ele, porque ela mexe diretamente na autoestima e na autoaceitação. Elas precisam se reconhecer e aceitar o cabelo na forma natural, além de não ficar tão esteticamente tão bem aceito pela sociedade, ter metade de uma textura de um tipo e metade de outra no cabelo. Então, foi muito interessante esse processo de cocriação, porque a equipe da Solvay conseguiu ouvir mesmo essas clientes, e daí, no final, a gente teve um princípio ativo que eles já possuíam alguns componentes e que poderia ser aplicado para essa nova utilidade, junto com as clientes que aprovaram depois a solução. E a terceira e última etapa do nosso trabalho, a etapa projetar, é nessa etapa que nós buscamos testar as ideias. Para isso, nós utilizamos o conceito de protótipo. Protótipo significa o primeiro tipo ou o primeiro modelo, e no design significa a gente trazer as ideias para o mundo físico a partir de uma representação primária. Por que é importante a prototipagem? Porque ela nos permite materializar as ideias, coloca todos na mesma página e acaba com aquelas longas discussões que são muito baseadas em suposições de que será que essa ideia vai funcionar ou não. Ela promove o engajamento das pessoas, nos permite aprender muito rápido, porque ela nos permite também errar rápido, já que eu não investi muito naquela solução, eu fiz algo de teste mesmo. Isso reduz riscos e nos auxilia na tomada de decisão. Existem muitas formas de prototipar um serviço. Um exemplo é por meio de um storyboard, contando como é a sua narrativa. Podemos escolher um dos pontos de contato do serviço, por exemplo, se for um serviço que vai acontecer também no canal digital, podemos fazer alguns frames das telas com simulação de uso, mas de baixa fidelidade. Ou, para caso de testes de usabilidade, a gente precisa realizar um protótipo um pouco mais refinado, já mais parecido com a realidade da aplicação. Podemos testar a comunicação que vai haver com os clientes e até mesmo artefatos físicos, como no caso daquele projeto que eu apresentei para vocês antes da Dafit, nós fizemos um protótipo da embalagem física, com as instruções para troca e devolução do produto. E como que essa fase também pode trazer mais representatividade. Para isso, eu trouxe um exemplo do case do DASA Cuida. A DASA é a maior empresa de medicina diagnóstica da América Latina, e o propósito da empresa é transformar a saúde das pessoas. Mas como que a DASA poderia realizar essa transformação com os seus colaboradores também? Eles queriam que os colaboradores vivenciassem esse propósito. Para isso, queriam criar um programa de benefícios. Para a gente entender um pouco da complexidade desse projeto, é importante falar que a população de colaboradores da DASA na época do projeto era de 35 mil pessoas, espalhadas também em todo o Brasil, e colaboradores assim, que vão desde técnicos de enfermagem, telefonistas, médicos, assistentes administrativos, pessoas que estão na estratégia, no escritório, até pessoas que estão lá na linha de frente do serviço. Então, por si só, já é um público muito diverso. E como que nós poderíamos criar um programa de benefício que abraçasse essa diversidade dos colaboradores? E para isso, nós criamos, junto com a equipe da DASA, o DASA Cuida, que é um conjunto de ações voltadas ao bem-estar dos colaboradores e suas famílias
pautados em 5 pilares. Esses pilares são o pilar físico, espiritual, intelectual, relacional e emocional. E dentro de cada pilar foi proposto um conjunto de benefícios relacionados a ele. Então, por exemplo, no pilar físico, eles fizeram parceria com uma empresa de desconto em ginásios, em estúdios, em aulas ao vivo. Também desconto em exames e em vacinas da própria rede da DASA, que oferece. O pilar intelectual, eles oferecem a Universidade DASA, para os colaboradores ampliarem conhecimentos nas mais diversas áreas. No pilar relacional, o Day Off no dia do aniversário, eles também têm uma parceria de descontos e de vantagens em alguns estabelecimentos, como lojas e outros serviços. No pilar emocional, eles oferecem telepsicologia gratuita para os colaboradores. E no pilar espiritual, uma aplicação de meditação e relaxamento. Então, aqui são diversos serviços para abranger essas diferentes necessidades também das pessoas que trabalham lá. E depois de criada essa solução, esse programa, nós levamos a campo para testar também com diferentes perfis de colaboradores da companhia e que estavam localizados em diferentes regiões. Aqui algumas imagens dos testes que aconteceram. A equipa da DASA acompanhou todos os testes de forma remota e pôde também observar e obter insights para melhorar o programa a partir dos comentários e das opiniões dos colaboradores que participaram. Esse é um projeto que nos trouxe bastante orgulho, porque a gente acredita muito no impacto dele, não só para as pessoas que trabalham na companhia, mas também para as famílias. E foi muito bacana que, no final do ano passado, o DASA Cuida recebeu um Prêmio Nacional de Qualidade de Vida da Associação Brasileira. Então, também foi um projeto muito reconhecido. Aqui eu trouxe mais alguns cases que consideram a diversidade e a inclusão. Como estamos de tempo, Eduardo? Bom, estamos já perto da hora. Não sei se dá para mostrar esses cases em específico, para ver se ainda temos um tempinho para algumas perguntas. Acredito que iria mais uns 10 minutinhos. Ou 5, posso passar um cases, pouco mais? Ok. Pode ser? Aos 5, pode ser. Okay. Tá bem, obrigada. Tem aqui um case da Rafaela Pérez Eletério, de mulheres que produzem café. Ela é designer e aplicou muito o processo de design. Para quem quiser depois acessar, tem disponível no Behance. Ele também saiu no congresso do P&D de Pesquisa e Desenvolvimento desse ano. Então, foi mapeado, ela é do Paraná, que é um estado brasileiro, e ela mapeou um problema que é global. E que no Brasil, 15 milhões de mulheres trabalham na agricultura, ou seja, elas representam 45% da mão de obra agrícola, mas que apenas 2% dessas mulheres são proprietárias do próprio negócio. Então, alguns problemas mapeados nesse contexto são a invisibilidade profissional das mulheres, o machismo, a múltipla jornada de trabalho, falta de acesso a benefícios, uma glamorização do trabalho feminino e muita repressão da comunidade que não pertence ao grupo. Foi feito um processo de cocriação com oficinas e isso formou uma rede de mulheres. E os resultados foram uma campanha que contou com cartazes, copos, adesivos e algumas exposições que sensibilizaram e trouxeram conscientização sobre o tema. E ela conseguiu formar 60 pessoas na rede de mulheres produtoras do café, que hoje conseguem ter seu próprio negócio, expor em 5 cafeterias, conquistou novas parcerias independentes e outros 3 projetos futuros articulados. Aqui está o link, depois posso disponibilizar para quem quiser acessar. Um outro exemplo de uma campanha publicitária é da PPS, que é uma empresa de serviços financeiros da África do Sul, que buscou quebrar bem os estereótipos com a campanha Mulheres Reconhecidas. Então, trouxe uma imagem e uma frase que se ouve muito sobre mulheres. Ela só se importa com o seu dinheiro porque ela é uma contabilista. Ela gosta de argumentar, porque ela é uma advogada.
Ela pertence à cozinha, porque ela é nutricionista. O Transporte Público de Londres lançou uma campanha a favor da diversidade, uma campanha visual presente em todas as suas estações, e foi uma parceria da prefeitura com a polícia local, que disponibiliza um canal de denúncia a crimes de ódio. A Ambev é uma empresa que pode ser considerada um exemplo de que faz, sim, aquela campanha do mês de junho, do orgulho, e também costuma se posicionar nas redes sociais, né, que a gente tem um exemplo de um comentário que recebeu e que ela não teve medo de se posicionar, mas que, para além disso, ela tem alguns comitês de discussão internos sobre empresas e participa de outros fóruns que são maiores do que a sua própria empresa, sobre os direitos do público LGBTQIA+, sobre ações relacionadas à pauta de gênero, sobre racismo e tratamento igualitário, sobre inclusão para pessoas que têm algum tipo de deficiência, e, além disso, ações externas, como o Pacto Global das Nações Unidas, doações, uma política interna de respeito à diversidade. Um outro case é de uma aplicação, se fala muito, né, como que devem ser as aplicações para ter formulários inclusivos de gênero. Aqui tem um artigo bem interessante sobre o tema de como deve ser feita essa aplicação. E o Bumble é um exemplo de aplicação que aplica todos esses conceitos. Assim. Então, ele questiona qual é o gênero, tem opção não binária, a pessoa pode escolher se ela quer mostrar o gênero no perfil ou não, e ainda consegue falar mais sobre o gênero escolhido, ou falar se eles esqueceram de alguma coisa, se é uma empresa que se mostra aberta a ouvir, e ainda o pronome que ela quer utilizar para ser chamada. Aqui, bem brevemente, uma campanha da Indeed, que é uma agência de empregos. Eles lançaram... Opa, passei. Hi. No. Hi, I'm Taylor. Hi, I'm here for my interview. I'm Dorian, and I use the pronouns he, him. Are you comfortable sharing how you would like to be addressed? Thank you for asking. I use they, them pronouns. Great. Well, I'd love to hear more about your skill set. Sure. I went to school for advertising and Aqui um outro exemplo do primeiro assistente de voz sem gênero. Por que será que Alexa, Siri, Google Assistant sempre usam voz feminina? Eles acabam reforçando o viés de gênero de que a mulher deve servir, isso sem contar com diversos casos que já aconteceram, absurdos, de assédio sexual até para as assistentes virtuais. Então, esse projeto lançou primeiro assistente virtual sem gênero. Eu vou colocar bem brevemente, só para vocês ouvirem como é a voz. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice... Eles geram uma dúvida quando eles fizeram a pesquisa depois para validar a solução. Tiveram pessoas que identificavam como homem, como mulher, e outras não sabiam responder. Então, é o que a gente imagina que vai acontecer no futuro. E antes de finalizar, algumas dicas de conteúdos para quem quiser aprender mais, além das referências que eu passei anteriormente. A Prefeitura de Barcelona tem um guia muito interessante de como comunicar para incluir diversas pessoas, considerando saúde mental, questão de gênero, racial, etnias, limitações.
A Think Eva é uma consultoria que tem uma newsletter que é incrível, com uma curadoria de conteúdo sobre o tema de diversidade, que é muito interessante. E também a Diversity Box, que inclusive eu trouxe algumas referências deles, oferece uma plataforma com alguns cursos remotos, com um valor acessível e alguns e-books que são disponibilizados de forma gratuita. E agora sim, abro para o debate e agradeço a participação de vocês e também a equipe da OMA que colaborou na construção do conteúdo. Obrigado, Bruna, por este bocado, por esta aula, na verdade, sobre o que é design de serviço, sobre como também levar a questão da representatividade junto das empresas, tendo em conta que o tempo que nós tínhamos pensado era originalmente assim cerca de uma hora e teremos de alguma forma passado um bocadinho o tempo que tínhamos previsto, eu vou lançar apenas uma pergunta que é assim um bocadinho um desafio. Então, a pergunta que eu tenho, na verdade, é: eu não sei qual é o conhecimento da Bruna sobre o projeto MyGender, ou até que ponto é que o conhece, mas gostava de perguntar de alguma forma se é possível aplicar algum tipo de técnicas do design de serviços, do design thinking, do human design, centered design, do que quer que seja ligado a esta área, que possam ser aplicadas ao projeto em si e à forma como trabalhamos no projeto, ou até, na verdade, de uma forma mais lata, à forma como os projetos de investigação são trabalhados nas universidades. Sim, com certeza, Eduardo. Conheço do que a Ana me contou e também do que eu pesquisei sobre o projeto, até quero saber mais dos próximos passos. Mas acredito que a investigação por si só, por ela ouvir diversas pessoas, né, buscar dar voz aos jovens, ela já traz muito dos conceitos que foram abordados. E daí o que eu acredito que precisa ser levado em consideração são essas diferenças, né, e as respostas não estão no processo em si, mas elas estão muito no que for descoberto com essa investigação. Então, acho que as respostas vão vir das pessoas que vão trazer as informações. E depois, o que vai ser feito com esses resultados? Então, acho que, trazendo um pouco do processo de design de serviço, poderia ser feito em formas de cocriação para propor as soluções, né, para apresentar, inclusive, para criar campanhas, enfim, não sei exatamente quais vão ser as saídas, mas tentar trazer sempre esse viés positivo, né, a gente tendo consciência do nosso papel social, do nosso papel político, então trazer as pessoas para criar conosco, porque elas estão nesse lugar de voz, então elas sempre vão trazer as melhores soluções, que são mais inclusivas, que trazem mais representatividade. E experimentar bastante antes de trazer uma solução pronta e achar que aquela é a melhor solução do mundo. Não sei se consegui responder a sua dúvida. Acho que sim. Acho que também ficou um desafio. Se eu lancei o desafio, também ficou lançado de alguma forma um desafio para se pensar dessa forma os trabalhos futuros e este projeto também. Com certeza. Agora, a não ser que alguém tenha uma questão que entre fulminantemente, se calhar vamos terminar o Think Tank, este segundo debate do Think Tank por aqui, agradecendo mais uma vez à nossa convidada, Bruna Plente, especialista em design de serviço, e que nos veio falar um pouco sobre a OMA, a empresa que cofundou, e sobre como trazer, lá está, as questões da representatividade e da inclusão no pensamento do design para a sociedade, para uma sociedade, para chegarmos todos juntos e todas juntas a uma sociedade mais inclusiva e mais justa. Obrigado, Bruna, mais uma vez. Foi um prazer, foi mesmo um gosto. Vou então parar a gravação por agora. Muito obrigada também. Obrigado. Até já.